Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu a sarça, e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés! Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhes Deus: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviarei. Quando houver tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Somente até aqui, até porque entendo eu que toda a história nós conhecemos, e aqui a gente está com probleminhas técnicos, né, que está sendo, acho que eu solucionado, e logo em seguida a gente vai estar cantando ao Senhor. Som A. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Em qualquer outro lugar.
Bíblia em Mateus 10. A partir do verso de número 34. Mateus 10, a partir do 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Senhor, lemos a Tua palavra. E o meu desejo é que o Senhor, com misericórdia e graça, alcance a mim e aos meus irmãos que aqui estão, a fim de que a Tua revelação, o Teu ensinamento, a Sua instrução, seja, Senhor Deus, uma realidade em nós, entre nós, e que em nome de Jesus prevaleça, Senhor, sempre o Senhor, a Sua vontade, o Seu propósito, e que realmente nossos corações sejam aquebrantados, sejam terras férteis, para sermos atraídos pelo Senhor, e para, em nome de Jesus Cristo, germinar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, a primeira passagem que nós lemos, de Êxodo 3, nós vamos ler, vamos lembrar, vamos trazer à memória aquilo que todos nós já conhecemos, que é a experiência maravilhosa, sobrenatural que Moisés tem quando ele está cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho, e vê uma sarça que tem fogo, mas ao mesmo tempo que não queima, queima no sentido de ser consumida pelo fogo. E Moisés fica maravilhado, e ali ele recebe esse chamado de Deus, para ser o instrumento de Deus em favor do povo, que é o povo de Deus, que está oprimido. Alguns defendem que foram 400 anos, outros 430, outros defendem que foi 380 anos. Independentemente do tempo, é tempo demais para se ficar escravo do povo, e principalmente por ser um povo chamado povo de Deus, do único e verdadeiro Deus, porque assim nós cremos. E Moisés vai dialogar com Deus de como que ele vai lá, libertar o povo, quem o está enviando. E a gente conhece a história que Deus vai dizer: diga que o eu sou te envio. E aí vai ter toda aquelas cenas, que Hollywood tenta trazer, mas eu acho que nunca fica perto do que aconteceu, de que são as 10 pragas, e cada praga dessa representava um Deus. Então é Deus mostrando para os egípcios e para todo mundo que Ele é o único Deus, e Ele vai derrotando todos aqueles deuses representados por cada uma daquelas pragas, e até que Moisés tira o povo atravessando um mar vermelho. E por causa dessa passagem a gente acabou de cantar essa música, que vai dizer que um dia em sua glória vale mais do que 1000. Um paralelo, não que seja a mesma coisa, mas é quando a gente vai encontrar o salmista dizendo: vale mais um dia em sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu entendo que a gente canta isso com alegria, a gente canta com emoção, quiçá a gente canta sentindo a
a presença do Espírito, eu espero que assim seja. E a gente lembra do Salmo e recita o Salmo. Lamentavelmente, nós temos sido pessoas mais das emoções do que pessoas de uma razão que se decidiu render-se a Deus. Eu vou dar assim um exemplo que simples, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito, né? Eu, Jéssica, Rebeca, né? Somos botafoguenses. E a gente vindo agora no carro já encarnava, né? Ontem, Flamengo e Palmeiras empataram. Então o Botafogo ganhando hoje são 10 pontos de vantagem na liderança. Isso para a gente que torce nos emociona, mas é algo que acontece e passa. Se perder, então é que passa mesmo, né, Jéssica? Aí as emoções mudam, aí vem ira, né? A gente até esquece tudo de bacana que foi feito. Uma coisa é eu viver por emoções, e o que lamentavelmente muita gente que se diz cristã está vivendo hoje, de emoção e emoção. Outra coisa é quando a minha razão entendeu quem é Deus e ela se rende completamente em ter prazer em Deus e em viver para a glória de Deus. Porque de emoções nós vivemos o tempo todo, quer seja emoções boas ou ruins. Nós somos movidos, humanamente falando, por emoção. Tu sempre vai buscar fazer o que gosta, porque assim a sua emoção ela deseja. Tu sempre vai correr daquilo que te entristece, porque é assim, porque tu quer sentir a emoção chamada tristeza. E nós vamos vivendo assim. Mas uma coisa é ser uma pessoa emotiva, isso é, que vive por emoção. Nós também somos pessoas intuitivas, né? Nós, por exemplo, nós quando olhamos para nós e há uma fome, há um desejo natural da gente buscar onde tem comida. Não tem a ver com emoção, tem a ver com a necessidade de comer. Você está com sede, e aí exemplos, né, a gente poderia dar alguns, mas creio que a gente entendeu. A emoção não é o que te faz buscar água, o que te faz buscar água é sua necessidade de matar a sede. Então, de forma humana, nós somos pessoas emocionais e intuitivas. Mas o chamado de Deus é uma fé racional. Há pessoas que dizem que a fé e a razão elas não podem caminhar junto. É a coisa mais louca do mundo. Tanto que há um diálogo de Moisés com Deus. Moisés já visto algo sobrenatural? Sim. Precisava de alguma coisa mais para convencer que aquilo era sobrenatural? Não, gente. Tem uma planta pegando fogo, mas não pega fogo. Isso não é consumida. Ele ouve uma voz sair do meio da planta, gente. Ou ele vai falar assim, estou louco, ou de fato é o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. Ele podia falar, isso é o suficiente, mas há um diálogo. Há Deus explicando para ele o que está acontecendo, que tem um povo que é o povo dele sendo oprimido, e ainda assim está ele dizendo, olha, e lá tem um montão de Deus. E todos eles têm um nome. E eu vou chegar lá e vou dizer que é quem? E Deus se preocupa tanto, né? Diga que o eu sou te enviou. Acaba aí o diálogo. Não. Ainda vem sinais. Coloca a mão no peito, tira a mão do peito, coloca de novo, pega teu cajado. A gente conhece toda a história. Porque aquela fé que já nasceu pelo sobrenatural, porque não tem outra explicação, Moisés fala, eu preciso de uma razão, eu preciso de algo racional, porque sinais por sinais, lá no Egito tem, e a gente lembra que Moisés viveu sinais por sinais, a vara dele, o cajado dele vira serpente, dos caras também, só que a dele, a serpente dele come a dos outros. Eu preciso de algo que vá além disso, e quem conhece
antepassados, de Abraão, de Isaac e de Israel. E a nossa razão que decide se a gente vai abraçar a nossa fé ou não. Isto é, eu vi o sobrenatural, eu sei que Deus é Deus. Agora eu tenho que decidir se eu quero viver para esse Deus ou não. Eu tenho que decidir se essa fé nesse Deus que eu sei que Ele existe, ela vai me fazer viver segundo a vontade dEle. Porque a música que nós cantamos fala que um dia em sua glória vale mais do que 1000. Mas a palavra nos chama para viver de glória em glória. Moisés não viveu só essa glória, ele viveu o resto da sua vida toda experimentando e fazendo os outros experimentarem a glória de Deus. Não era algo só dele, só para ele, era algo que transpassava dele e alcançava aqueles que estavam em sua volta, a ponto de ele não só ser um instrumento para a salvação dos que estavam cativos, mas nesse processo de salvação, ele levaram outros a experimentarem a glória de Deus. Então, glória de Deus não é algo que Deus quer nos fazer vivermos uma outra vez. Glória de Deus é algo que Deus espera que a gente viva crescendo nela, experimentando-a continuamente e levando outras pessoas a viver. O problema é que a gente não faz ou não quer fazer, não vive ou não quer viver o que Moisés viveu, e depois a gente vai lá para onde a gente leu em Mateus. Está dizendo que Moisés, ele tinha ido pastorear as ovelhas do seu sogro, isto é, ele tinha família, ele já tinha o teu cantinho, já tinha alguém para dormir de conchinha com ele, já tinha tudo isso direitinho ali, tudo organizado, bonitinho. Tomava conta daquilo que era do seu sogro, sabia que ia voltar para casa, ia ter uma comida pronta, ia ter uma mulher para amar, tinha um sogro que era bacana, era parceiro dele, estava com a vida organizada, ordenada, tranquilo. Tinha uma bagagem de intelecto, de sabedoria, que o povo dali que estava em volta dele não tinha, porque ele tinha sido ensinado no Egito, na maior potência do mundo na sua época. Então ele já se sobressaía sobre todo mundo. E vem Deus e fala: acabou a molezinha, acabou a zona de conforto, acabou a mesmice. Eu vou te levar agora a viver de glória em glória, a conhecer e conseguir me conhecer. Mais do que isso, Moisés, eu vou fazer você ser um instrumento para que outros conheçam a minha glória, para que outros vivam sendo libertos constantemente, porque a gente acha que a libertação do povo do Egito só acontece quando eles saem. Se você olhar toda a história no Egito, do deserto, eles estão sendo libertos o tempo todo, estão sendo libertos da idolatria, estão sendo libertos desse coração que ainda ficou preso no Egito, estão sendo libertos do seu próprio eu para aprender a viver na dependência de Deus, do maná que desce todos os dias, toda manhã o maná está ali. Depois eles vão continuar buscando libertação para expulsar o povo que está na terra, que é a terra deles, que Deus havia dado a Abraão. É uma libertação que não acaba nunca, ainda que agora são libertos porque vivem debaixo da glória de Deus, de glória em glória. E aí ele abre mão de toda a vida que ele tinha, porque a história vai dizer que quando ele volta, ele tem a família dele, mas quando ele vai sozinho. Deixou esposa, deixou filhos, deixou o sogro, tanto que o sogro vai encontrá-lo quando eles estão caminhando pelo deserto, porque ele entende que melhor é experimentar e viver dentro da glória que Deus revela todos os dias. Não pode ser somente um acontecimento. E aí eu vou fazer uma pergunta:
A glória de Deus que um dia você experimentou, você tem desejado de verdade viver nela e experimentá-la todos os dias? Ou a gente acha que de vez em quando está bem, ou então a gente é aquele que a gente vai ficando velho, e eu estou nessa fase, e vai contando no meu tempo, né? Lembro no meu tempo. O tempo passou, amado. Mas hoje ainda é tempo. É um tempo para todas as coisas, né? Hoje ainda é tempo de voltarmos a querer, a decidir aqui que eu vou viver essa fé que eu tenho de glória em glória. Mas isso só acontece se a gente viver no centro da vontade de Deus, numa vida que se entrega totalmente a Deus. E aí, quando a gente vai lá, onde a gente leu, a gente leu Lucas, né? A gente leu Mateus, né? É porque a gente também vai falar de Lucas. A gente leu, foi em Mateus 10, e principalmente no versículo onde ele vai falar, 37, quem ama o pai, a mãe, o primo, prima, sobrinho, cachorro, papagaio, periquito. Daqui em Mateus está falando quem ama. Em Lucas vai falar quem aborrece. Que no original, a palavra na verdade está escrito quem não odeia pai e mãe não pode ser meu discípulo. Quem não odeia. E aí eu vou dar uma explicação rapidinha sobre isso, porque o relógio está ali no bar. Nós temos, vou usar uma palavra bem simples para ficar tranquilo, nós temos caguete de linguagem. O nome correto não é esse, mas eu vou usar esse. Caguete de linguagem. Isso é, cada lugar nós temos expressões que significam algo que a gente quer dizer naquele lugar, que às vezes você vai para o Rio e não tem, você vai para a Bahia, não tem, e é algo específico daquele lugar que é uma maneira de falar, né? Aqui, por exemplo, no Rio, a gente não fala curvou, ele curvou à direita. No Rio a gente fala, ele fez uma curva à direita. Aqui vocês, né, conjugam o verbo, curvou. Isso é costume, eu não sei se é em outros estados, mas no Rio você não vai ouvir isso nunca. Ou então vai dizer, ele dobrou à direita, mas curvou você não vai ouvir. Não adianta, normalmente não fala isso lá. E eu estou querendo dizer que há lugares que a gente tem uma característica ímpar de escrever, que é peculiaridade nossa. E dentro da linguagem, da maneira dos hebreus escrever, há uma maneira que a gente chama eles, né, os estudiosos chamam de hebraísmo. Isto é, quando você usa uma palavra que é muito forte, mas não é de fato para ela dizer aquilo que ela está dizendo, mas para você entender a intenção que está querendo dar. Isto é, quando ele fala assim, quem não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo, ele não está falando do ódio, ele está querendo dizer o seguinte: sempre o amor pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha tem que estar abaixo do amor por mim. O que Deus está querendo dizer é que, aí lembra, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que ele está querendo dizer. Só que é o que a gente fala às vezes do problema de tradução. E quem fala outras línguas, outra língua, e aí não é língua estranha não, é língua, outro idioma, sabe disso. Às vezes você não pode traduzir ao pé da letra. Por isso que a gente vê Lucas falando, aborrece. As traduções mais antigas trazem odeio. Você vai ver já Mateus usando menos, né? Tem que amar pai e mãe menos do que a mim. E aí eu vou trazer agora isso para a prática. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: isso que Moisés viveu. Moisés tinha esposa e filhos. No caso dele, ele deixou. Pedro era casado? Sim. Jesus curou a sogra
Abraão, que Deus vai dizer: saia da sua terra e da sua parentela. A gente vai pegar vários exemplos bíblicos que isso aconteceu, pessoas que deixaram familiares para fazer a obra de Deus. Deixaram odiando os familiares? Não! Deixaram querendo viver a glória de Deus, no centro da vontade de Deus, todos os dias das suas vidas. Mas pastor, isso é difícil. Eu vou dizer para você, Deus não sabe que quanto difícil é. Isso é. Mas a nossa fé é uma fé que resolveu, decidiu viver no centro da vontade dele ou não. Hoje é aniversário da minha irmã. Eu não estou lá, eu estou aqui. Mês de maio foi aniversário do Montão, de lá de casa. Eu estava aqui. Amo menos os meus pais, né? Meu pai aniversariou 24 de abril, eu estava aqui. Minha mãe dia 25 de maio, eu estava aqui. Eu os amo menos do que amava quando estava lá? Não. Mas se eu creio que foi um chamado de Deus para vir para cá, eu optei viver no centro da vontade de Deus, experimentando a glória dele todos os dias e fazendo outros experimentarem. Quando nós abrimos em Marcos 5, e eu preguei falando, e foi a lição, se eu não me engano, anterior da nossa revista, vai falar do endemoniado de Gadara, o gadareno. Ele, quando liberta, ele quer ir. E aí é o contrário. Jesus pega para ele e fala: fica e anuncie para a sua família, anuncie aí na cidade, nas 10 cidades, o que eu fiz por você no dia chamado hoje. Porque não necessariamente a vontade de Deus seja nos tirar da nossa família, mas o que a gente precisa entender é que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, e que a glória dele só se manifesta à medida que nós caminhamos no centro da vontade dele. É por isso que Moisés tira o povo do mar se abre, é por isso que tem uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo à noite, uma coluna de nuvem de manhã, é por isso que desce maná do céu, é por isso que sai água da rocha, é por isso que a água da marca, ele toca e ela fica saudável, e assim ele vai vivendo, experimentando a glória de Deus e fazendo os outros experimentar. É nessa caminhada que ele vai escrevendo o Pentateuco e a gente se debruça nele hoje para falar das maravilhas e falar da glória de Deus. Mas a minha pergunta é: você de fato decidiu viver de glória em glória? Ou eu e você somos pessoas que vivemos pela emoção? Hoje eu quero ouvir aquele hino que vai me fazer arrepiar. Hoje eu quero escutar aquela palavra que vai me fazer uma cosquinha gostosa no coração. Eu vou naquele evento porque vai ter uma banda bacana, né? Ou então você é aquele que vive pela intuição. Eu preciso de uma palavra que me traga conforto. Eu preciso de algo que hoje me tire dessa vida para baixo que eu estou, e eu vou lá, que já é a parte mais intuitiva da fome. Ou você é alguém que está aqui e vem porque que está experimentando a glória que se manifesta na comunhão, quer declarar a Deus que você o ama, e você é aquele que aqui estando ouve de Deus e vai dizer para o Senhor: eu vou viver dentro da tua glória, dentro da tua vontade, vou fazer o que o Senhor espera que eu faça. Uma coisa que eu tenho aprendido aqui, e nisso eu termino porque vai dar 11 horas. A gente vê aqui pessoas que vão trabalhar em lugares assim bem distantes, né? Acre, Amapá, não sei quem está, não sei aonde. Eu vou fazer visita e o povo vai falando de lugares assim que eu só ouço quando eu estou vendo o jornal e olha lá, porque não são estados que vão fazendo parte da nossa vida. E aqui a gente, isso sem falar das pessoas que vão para o exterior, mas exterior você consegue ouvir em qualquer outro lugar, porque é uma sede de muita gente ir para o exterior. Mas alguns estados que você raramente ouve, até porque centro normalmente, né, é São Paulo, Rio, é onde as pessoas querem ir. E as pessoas deixam pai, mãe,
profissionais, realizações que vão dar um salário no final, e mesmo assim vão atrás de uma incerteza, porque pode ir bem, como pode ir mal, pode começar bem e terminar mal, pode começar mal e terminar bem, mas são incógnitas. Agora a promessa de Deus é: se a gente vive na vontade dele, não tem a possibilidade de terminar mal, não tem a possibilidade de dar errado, não é incerto, é viver todo dia de glória em glória, é todo dia ver a manifestação dele de alguma maneira, e o tremendo é que ela sempre muda. Deus, eu gosto de Deus, que Deus não é Deus de mesmice. Ele vai com o cego, vai, a tua fé te salvou. Aí no outro ele faz aquele negócio bacana, né? Faz punjão, faz aquele outro, bota na vista. Nem para curar ele segue padrão. Esse é Deus de multiforma, que vai trabalhando, a gente vai experimentando a glória dele de várias maneiras. E eu termino com algo que também foi um motivo, creio eu, dessa mensagem, foi uma soma do que eu vou contar agora, com a música, que ontem a gente estava lá no culto à noite, e minha filha estava contando que ela amanheceu com essa música, só que eu não sei se vocês já viram, tem um rapaz que ele é um comediante, e ele usa a comédia de ser até cristão, até de certa maneira, para exortar os cristãos. E aí tem uma que ele faz, qual o nome, filha? Douglas, né? Douglas Lima. Ele faz como uma pessoa aí da mídia, um pastor da mídia, por dizer que a Bíblia tinha que ser reescrita, e dentro disso teve também o aval da Xuxa dizendo isso. Aí ele vai, no final do humor dele, que é inteligente para caramba, que é uma crítica tremenda, ele vai falar dessa música, né, que é então a Xuxa ia cantar que a Xaxa pegou fogo e não se consumiu. E minha filha acordou com a música, só que em vez de ser a Sassa, estava Xaxa na cabeça dela. Aí ela comentou isso, e eu liguei isso com o que eu vou contar agora. Um amigo, ele ontem me mandou uma mensagem falando sobre a pregação de domingo de manhã sobre o tabernáculo, e ele disse que ele estava ouvindo no fone, e esse amigo, assim, é alguém que para mim ele é ímpar entre os seres humanos e ímpar entre os cristãos, uma pessoa fantástica, um homem de Deus. E ele falava que ele chorava quando ele ouvia a pregação e estava louvando a Deus, né, pelo que Deus, né, tem permitido realizar através das pregações. E aí deixa ele um pouquinho maior, e ele conta algumas coisas enquanto que ele ouvia a pregação, e isso começou a acender algumas coisas, e eu falei para ele, amado, eu quero agradecer a Deus pelo teu feedback, porque se Deus sabe que é algo que eu desejo, que eu busco é isso. E eu tenho os meus conflitos enquanto cristão, enquanto pastor, e muitos deles, e alguns deles é saber que eu vou na contramão da boa parte dos pastores, e acabo muitas das vezes não vendo o resultado numérico que eu gostaria e desejo ver enquanto cristão. E eu falava para ele, meu desejo é todo dia conseguir viver de glória em glória. Eu não posso ser hoje o mesmo que eu era ontem, eu não posso ser amanhã em Deus o mesmo que eu sou hoje. Mas para isso, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, ele não se contradiz. Em próprio Lucas 2, 51 e 52, ele vai dizer que Jesus era obediente a seus pais. Ele vai ensinar em todos os evangelhos aquilo que Deuteronômio, em Êxodo 20 vai dizer sobre honrar pai e mãe. Ele não está se contradizendo. O que ele está dizendo é: ame seus pais. Mas só tem pai e mãe porque eu dei. Você só tem filho porque eu dei. Você só respira porque eu te projetei e te dou um fôlego de vida todo
você é inteligente e ama teus pais e teus filhos, me ame acima de todas as coisas. Que à medida que você amar a Deus sobre todas as coisas, os teus pais, os teus filhos, os teus amigos vão ver de fato o que gera vida. E o que gera vida é amar a Deus sobre todas